Olá, queridos amigos e irmãos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar grandemente você, a sua vida, a sua família, a todos nós. Que a bênção do Espírito Santo possa recair sobre nós nesta nova semana, que nós estamos realmente iniciando com o estudo da Palavra de Deus, das Santas Escrituras, por meio do guia de estudo da lição da Escola Sabatina. Essa semana nós temos um tema interessante que é passagens bíblicas controversas, ou seja, até parece que a Bíblia tem alguma contradição ou a Bíblia tem algo assim que realmente possa parecer alguma coisa que não é. Mas nós vamos estudar para compreender. Vamos orar então, nosso Deus. Bendito Deus e poderoso Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Que as tuas misericórdias duram para sempre. Nesse momento, vem presidir esse estudo das Santas Escrituras por meio da lição da Escola Sabatina. Abençoa cada pessoa, cada família, cada representante que vai realmente assistir esse vídeo. Abençoa todos nós, nos dá a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, passagens bíblicas controversas, o verso para memorizar é um dos versos mais bonitos da Bíblia, que foi o próprio Jesus Cristo quem falou, aqui no livro de João 5,39, que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi escrita para testificar de Jesus Cristo, que veio revelar o Pai. Ou seja, as Santas Escrituras, elas contêm, toda a história da redenção. Fala do amor de Deus. Jesus veio revelar o caráter de seu Pai. Jesus veio revelar o amor de seu Pai. E dessa forma, a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, elas examinai as Escrituras, porque julgais ter nela o quê? A vida eterna. E a vida eterna é Jesus. E as Santas Escrituras falam o quê? Da história de Jesus, da vida de Jesus. Contam a história da redenção. E aqui nós vamos ver que Pedro diz: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança de vocês. Ou seja, eu vejo muitas pessoas despreparadas no tocante ao conhecimento bíblico. Na verdade, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, eu vejo um analfabetismo bíblico dentro da Igreja de Deus. E, infelizmente, as pessoas não querem mais se deter a estudar as Santas Escrituras. E quando você não estuda as Santas Escrituras, você não tem embasamento teórico e prático para realmente o que? Responder às questões que lhes são propostas e que lhes serão propostas no futuro. Como aqui diz, o apóstolo Pedro diz, para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Muitos não vão saber responder, dar a razão, dar a resposta certa dessa esperança que nos faz ficar firmes e fortes ao lado de Jesus Cristo. Principalmente agora, no tempo do fim, quando as Santas Escrituras estão sendo pisoteadas, onde a lei de Deus está sendo pisada a pés. Queridos, tem pessoas que estão rasgando a Bíblia publicamente, chutando a Bíblia como quem chuta uma bola de futebol. Essa é a cabeça, a mentalidade dos homens do século 21, que se igualam aos piores de Sodoma e Gomorra, ou seja, eles já são bem piores do que o de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo no momento mais gritante
da história da humanidade. Estamos vivendo na escória da humanidade. E as santas escrituras, que não são examinadas, mas são tidas como deboche, estão sendo rasgadas, pisoteadas, descredibilizadas, desacreditadas. É dessa forma que hoje se encontram as santas escrituras. E aí continua: pregue a palavra, insista ou insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Já chegou esse tempo. As pessoas hoje não suportam ouvir a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a verdade da palavra de Deus em sua essência, em sua simplicidade. É a verdade da palavra de Deus naquilo que Deus inspirou os profetas, os escritores da Bíblia, para realmente falarem de tudo aquilo que Deus nos inspirou, ou seja, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, foi quem inspirou os escritores das Santas Escrituras, que durou para ser escrito durante 1.500 anos para terminar de escrever a Bíblia, mas dos seus 66 livros existe toda uma coerência intrínseca, uma coerência interna. Por quê? Porque um professor é quem estava inspirando, que é o Deus Espírito Santo. Então muitos hoje estão com a comichão, ou seja, coceira nos ouvidos, porque a sã doutrina lhes causa muitas vezes até ojeriza e incredulidade. E aqui diz, o próprio Cristo nunca omitiu uma palavra da verdade, mas sempre a disse com amor. Claro, queridos, muitas vezes hoje nós nem podemos mais pregar a verdade. Porque quando você se levanta para pregar as 3 mensagens angélicas, muitas pessoas de dentro da própria igreja dizem: não prega essa mensagem, é uma mensagem dura, é uma mensagem que afasta as pessoas, que magoam as pessoas de outras religiões. E não é nada disso, queridos. As 3 mensagens angélicas é a palavra da essência da nossa pregação. Nós temos de ter os nossos olhos nas 3 mensagens angélicas, porque elas serão o divisor de água para separar o sai dela, povo meu, para tirar das trevas de Babilônia para a maravilhosa luz de Deus, quando nós começarmos intensamente a pregar as 3 mensagens angélicas. E aí nós vamos compreender que Jesus pregou a verdade com amor, obviamente. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo dor a uma pessoa frágil. Jesus não censurava a fraqueza humana. É um texto de Ellen White. E aqui na parte de domingo nós vamos ver o primeiro texto controverso da Bíblia, que é aquela parábola do rico e do Lázaro, tão conhecida, não é? Tão famosa essa parábola, que o Lázaro era um pobre que morreu e foi então para outra vida, e o rico também, e lá se viu o quê? Que o Lázaro era um homem piedoso, um homem cristão, estava num bom lugar, enquanto que esse rico era um homem mau, estava sendo o que ali ultrajado, né? Estava sofrendo. Claro, queridos, que isso é uma alegoria, isso é uma parábola, isso é um texto simbólico para que nós possamos compreender. E aí nós vamos ver justamente o quê? Porque essa história não é a descrição literal da vida após a morte. Porque nós vamos comprovar o quê? Que existe aqui o quê? Elementos antibíblicos, situações antibíblicas, não é? Que fazem o quê? Que trazem outros textos à tona e vai desautorizar esses outros textos e vai o quê? Entrar em confronto com esses outros textos bíblicos. E nós sabemos justamente isso. Alguns estudiosos sugerem que Lucas, não é, deve ser interpretado de forma literal, ou seja, como uma descrição do estado dos mortos. Porém, essa visão levaria a várias conclusões antibíblicas e iria contradizer muitas das passagens que já examinamos. Ou seja,
Claro que não é literal, é uma parábola ali para dar uma compreensão. Ou seja, o que é uma parábola? Uma parábola é um texto, não é? Que realmente ele é um texto de ficção, ou seja, um texto alegórico que tem a finalidade o quê? Finalidade de trazer uma lição de moral, ou seja, ela encerra no seu final um ensinamento. Isso é uma parábola, traz um ensinamento, ou seja, uma reflexão para que as pessoas realmente possam tomar suas decisões. Ou seja, nós temos que ver, primeiro, nós temos que admitir que o céu e o inferno estão próximos. Ou seja, será que há uma conexão entre o céu e o inferno? Claro que não, queridos. O céu está acima de nós. O inferno é a sepultura e não há diálogo entre pessoas na sepultura. E os que estão no céu estão na glória de Deus. E nós vamos entender justamente isso aqui. Ou seja, estarem próximos o suficiente para permitir esse tipo de conversa. E não há diálogo entre os mortos, principalmente, não é, no contexto entre céu e inferno. Ou seja, nós vamos perceber o seguinte: o céu não seria um lugar de felicidade se eu estivesse ali vendo os meus entes queridos sofrendo, se fosse permitido que eu estivesse na glória e contemplasse as pessoas que eu amei. Nós vamos contemplar sim as pessoas que nós amamos, quando a cidade santa descer dos céus após o milênio, ou seja, após os 1000 anos nos céus, nós vamos sim ter um momento para, quando a cidade santa desce do céu, lá no Monte das Oliveiras, que ele vai abrir, vai se tornar uma planície, o Monte das Oliveiras, e a cidade santa desce do céu e vai pairar, vai estacionar ali no Monte das Oliveiras, e pelos vidros da cidade, ou seja, aquele quadrado perfeito, nós vamos poder ter um vislumbre de quem está fora da cidade. E obviamente, nós teremos dimensão de quem está fora. Nós conheceremos alguns que estarão fora, obviamente, mas é um pouco que é rapidamente, não passa dias e dias, milênios e milênios. É algo rápido, não é isso? Que nós vamos então ali presenciar. As pessoas que estão dentro podem presenciar as pessoas que estão fora e vice-versa, que é quando justamente Satanás vai arregimentar aquela batalha contra a cidade, quando aí Deus realmente faz o que? Descer fogo do céu para realmente purificar essa terra, o nosso planeta, e também exterminar o pecado, arrancar raiz e ramos do pecado para sempre. Então, queridos, uma mãe poderia ser feliz no céu ao contemplar as agonias intermináveis de seu filho amado no inferno? Claro que não, queridos. Se nós pudéssemos ficar vendo, será pouco tempo e ali Deus vai enxugar nos nossos olhos toda a lágrima. Ou seja, muitos estudiosos bíblicos modernos consideram a história do rico e Lázaro uma parábola da qual nem todos os detalhes podem ser interpretados literalmente, ou seja, uma parábola que fez uso do pensamento judaico corrente e não teve intenção de ensinar nada sobre o estado dos mortos. Claro que não. Ali existia mais uma compreensão, da recompensa, ou seja, que recompensa é que eu vou receber? O que eu estou realmente plantando? Que lado eu estou? Como é que eu estou realmente edificando a minha fé em Jesus Cristo? E aqui Ellen White comenta: a compreensão correta do que dizem as Escrituras quanto ao estado dos mortos é indispensável para este tempo. A palavra de Deus declara que os mortos não sabem coisa nenhuma, até o seu ódio, o seu amor já pereceram. Temos de recorrer à segura palavra da profecia como nossa fonte, de autoridade. A menos que sejamos versados nas Escrituras, quando esse extraordinário poder satânico de realizar milagres for manifesto em nosso mundo, poderemos ser enganados, e atribuir a Deus os enganos, pois a palavra de Deus declara que, se possível, até os escolhidos seriam enganados.
Eu estou vendo já hoje muitas pessoas sendo enganadas, muitas teorias diabólicas entrando em nossas fileiras pela formação espiritual, aquele esteio das teorias da formação espiritual. Como aquilo é perigoso, né? Ali tem muitos exercícios, muitas situações que vem lá, o que vem lá das origens, não é, dos jesuítas, ou seja, de que maneira lá da origem, não é, quando eles da meditação, quando não é uma meditação, é uma mente contemplativa, ou seja, uma mente onde a consciência é alterada e Satanás então conversa ou então coloca pensamentos ali para que aquelas pessoas possam pensar. Queridos, o engano é grande demais. Se possível, enganaria os eleitos. Só que o engano não vem assim abruptamente. O engano vem sorrateiramente, entrando em nossas fileiras. E há mais de 20 anos eu venho estudando sobre essa formação espiritual que tem entrado no mundo religioso e como ele é danoso a partir das ideias de Inácio de Loyola, não é, dos mosteiros, quando eles praticavam yoga, quando eles praticavam essa oração centrante, oração contemplativa. Tudo isso é fruto do inimigo. E hoje, com a nova roupagem, tem muitas coisas, não é, queridos, que nós vemos aí. Cuidado que Satanás, ele mistura o certo com o errado. Ele não quer saber se você tem a dimensão da compreensão que você está adorando ele, ao invés de adorar ao Deus eterno. E nós vamos ver aqui algo interessante. Precisamos apegar-nos à Bíblia. Se Satanás... E quando nós nos apegamos à Bíblia, nós podemos ter conhecimento das situações. Se Satanás conseguir fazer-nos crer que existem na palavra de Deus partes não inspiradas, então ele estará preparado para enlaçar a nossa alma. Não teremos segurança nem certeza no exato momento em que precisarmos saber o que é verdade. Que toda a escritura é inspirada por Deus, né? Útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, na verdade, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda espécie de engano está sendo agora introduzida. As verdades mais claras da palavra de Deus são cobertas com uma multidão de teorias de feituras humanas. Erros mortais são apresentados como sendo a verdade perante a qual todos devem se curvar. A simplicidade da verdadeira piedade é sepultada debaixo da tradição. A doutrina da imortalidade natural da alma é um erro com que foi o inimigo que está enganando as pessoas. Esse erro é quase universal e ele tem realmente semeado muitas e muitas pessoas. Ou seja, essa é uma das mentiras forjadas na sinagoga do inimigo, uma das bebidas envenenadas de Babilônia. Todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição. Ou seja, os reis da terra se prostituíram. O que é esse vinho? São doutrinas erradas. O que é esse vinho? São essas filosofias erradas que hoje permeiam o mundo cristão. Infelizmente, o mundo cristão, o mundo católico, ou seja, as religiões estão impregnadas desse vinho de Babilônia, ou seja, as mentiras, as falsas doutrinas, uma adoração pagã. Os reis da terra estão se prostituindo e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, ou seja, nos seus flagelos.
Muitos vão receber as 7 últimas pragas de Deus, ou seja, a ira de Deus, a indignação de Deus, porque Deus está mandando a verdade para todas as pessoas e as pessoas querem a mentira. O problema da imortalidade da alma também precisa ser tratado com grande cuidado, para que, ao ser introduzido o tema, não surja profunda e empolgante desculpa que feche a porta para a posteridade dos novos estudos. Tudo tem que ser tratado pelo paradigma bíblico, ou seja, pelo modelo bíblico. Na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostrou que nesta vida as pessoas decidem seu destino eterno. Não existe nenhuma decisão a ser tomada depois da morte. Não. Tudo que nós podemos fazer pela nossa salvação, através do poder de Cristo, através do sangue de Cristo, por meio da intercessão de Cristo, façamos enquanto estamos vivos, porque depois da morte não teremos um tempo para nos arrependermos, não teremos uma segunda chance, não teremos uma segunda oportunidade. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade, a graça de Deus e a oportunidade. Mas, se os seres humanos desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedido nova oportunidade. Por sua própria escolha, cavam entre eles e Deus um abismo intransponível. Muitos têm hoje cavado esse abismo porque preferem as teorias humanistas, preferem o relacionismo moderno, o multiculturalismo, ao invés da palavra de Deus, ao invés do conhecimento das santas escrituras. E eles dizem que a Bíblia é um livro comum, é qualquer livro, e esquecem da profundidade da palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, essa é a diferença. E muitos consideram a Bíblia como um livro comum, como um reles livro que realmente precisa ser o quê? Desacreditado. E a maioria das pessoas vai o quê? Receber essa sentença da morte eterna. E aí, esta parábola traça um contraste entre o rico, que não confiou em Deus, e o pobre, que nele depositou confiança. Cristo mostra que está se aproximando o tempo em que a posição das duas classes será invertida. Os ricos se tornarão pobres da graça de Deus, mendigos da graça de Deus, e os pobres, financeiramente, culturalmente, enfim, se tornarão milionários da graça de Deus. Estarão na glória, receberão casa de ouro, rua de ouro, receberão os troféus da vitória. E aqui nós vamos entender, quando continua aqui, aquele que, embora pobre nos bens deste mundo, confiam em Deus e são pacientes no sofrimento, um dia serão exaltados sobre os que agora ocupam as mais elevadas posições que o mundo pode dar, mas não submeteram a vida a Deus. Reis, rainhas, todos estarão no lago de fogo e enxofre, e verão aqueles humildes servos de Deus recebendo a recompensa da salvação em Jesus Cristo, porque acreditaram na palavra de Deus, foram fiéis à palavra de Deus, em sua humildade, em sua abnegação. E Ellen White diz, nessa parábola, Cristo se aproximava do povo no próprio terreno dele. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam a palavra de Cristo. O Salvador conhecia as ideias deles e compôs sua parábola de modo a incutir verdades importantes em lugar dessas opiniões preconcebidas. Ou seja, Jesus ali mostrou na Bíblia que não existe consciência no estado dos mortos. Os mortos nada sabem, nada. Eclesiastes 9 explica muito bem, Provérbios também vai mostrar tudo isso. E nós vamos aqui compreender, aqui na parte de segunda-feira, quando nós vamos entender
hoje comigo no paraíso. É aquele velho texto, não é? Quando Jesus está lá na cruz do Calvário entre os dois ladrões, não é? Gestas e Dimas, ali, os dois ladrões que estavam ali, quando Gestas provoca Jesus e diz: se tu é mesmo filho de Deus, não é? Desce dessa cruz e tira nós também. Outro lado, Dimas diz: que é isso? Nem mesmo diante da morte você teme a Deus? Aí você diz para Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: na verdade te digo hoje, aí tem uma vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas muitas Bíblias não trazem essa Bíblia, não trazem, melhor dizendo, essa vírgula, e na tradição também judaica a pontuação é bem diferente da nossa pontuação aqui hoje em língua portuguesa. Mas por essa questão, às vezes, de interpretação, eles entendem que o Dimas, o ladrão da cruz, o bom ladrão, subiu no mesmo dia para Jesus. Como que ele subiu no mesmo dia com Jesus, se Jesus morreu sexta-feira e ressuscitou aqui somente no domingo e conversou com Maria e disse, quando Maria foi ao túmulo, que encontrou Jesus, ela foi tentar abraçar Rabone, eu disse: calma, Maria, eu ainda não subi para o meu Pai. Jesus só ressuscitou domingo pela manhã. E ele aí, quando Maria encontrou Jesus, ele não tinha nem sequer ido ao céu. Como é que ele disse para o ladrão que ele estaria no céu com ele naquele dia? É uma compreensão, nós temos que realmente, um texto que tem que ser compreendido, tem que ser estudado. Não é isso, queridos? Para ver realmente que o texto bíblico, o contexto bíblico mostram que Jesus só subiu aos céus, só ascendeu aos céus no domingo. E ele foi e voltou. Ele nem ficou lá, só foi se apresentar para Deus, mostrar as marcas do seu sacrifício, as marcas da sua vitória. Mas ele não ficou no céu. Ele desceu para o quê? Para continuar, e passou aqui 40 dias aqui em nossa terra. E nós vamos ver aqui, quando a pergunta que eu já expliquei, não é? Jesus disse o que para Maria Madalena? Que Jesus, ele não tinha subido ainda. Ou seja, a suposição de que Cristo, o ladrão, tivesse ido naquele dia para o paraíso contradiz as palavras de Jesus a Maria Madalena após sua ressurreição, que afirmam que ele ainda não havia ido à presença do Pai. Claro, o texto bíblico explica isso, quando ele diz para Maria Madalena: não subi ainda para o meu Pai. Então, queridos, realmente nós temos que entender que não existe morreu vai para o céu. Essa é uma doutrina que vem sendo realmente o que? Ratificada, explicada ao longo dos séculos. As pessoas têm colocado isso na cabeça. Quantas vezes eu vejo: mas já está num bom lugar. Não, queridos, no céu só tem aquelas pessoas que para lá foram levadas ou convidadas. Moisés, que Jesus ressuscitou, Elias, que foi trasladado vivo, e aqueles que Enoque, que subiu ao céu com Jesus, e aquele grupo que ressuscitaram junto com a ressurreição de Jesus Cristo, que é chamado a primícias dos mortos. Então, esses já estão no céu. Mas outro grupo não, os demais estão na sepultura, aguardando o dia da volta de Jesus. Uns para ressuscitar na primeira ressurreição, para receber o dom da imortalidade, e o outro grupo que vai o quê? Ressuscitar depois do milênio, que é a segunda ressurreição, que para conferir a morte eterna. Vejamos como Ellen White aqui comenta, ela vai justamente dizer algo interessante. Por longas horas de agonia, os ouvidos de Jesus haviam aguentado insultos e zombarias. Suspenso na cruz, ainda ouvia em volta o som das ofensas e maldições. Seu corpo desejava escutar alguma expressão de fé da parte dos discípulos, mas ouvia apenas os lamentos. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Essa era a compreensão tacanha dos que estavam ali, inclusive alguns dos seus discípulos. Pensavam num reino temporal, numa resolução temporal de problemas, mas Deus visava
o reino da glória, o reino eterno, o reino dos céus. Ou seja, foi muito gratificante a declaração de fé do ladrão prestes a morrer. Enquanto os líderes judaicos negavam Jesus e até seus discípulos duvidavam de sua divindade, o pobre ladrão, às portas da eternidade, clamou bem alto e disse: muitos estiveram, ou seja, chamou de Senhor o ladrão. Muitos estiveram dispostos a chamá-lo de Senhor quando realizava milagres, quando estava ali pronto a ressuscitar alguém. No entanto, ninguém o reconheceu no momento em que estava morrendo na cruz, e a não ser o ladrão arrependido, salvo na última hora. É isso, queridos. Ali no momento da cruz, quem é que dizia: tu és o meu rei, tu és o meu salvador, tu és o meu Senhor? Quando ele realizava milagres, quando ele operava, as pessoas realmente caíam aos pés de Jesus, o reconheciam como rei. Mas na cruz, apanhando, morto, naquela agonia, ninguém o reconheceu como Jesus, como Senhor, apenas o ladrão da cruz. Em verdade, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Então aqui está a sentença, Quer dizer, Jesus garante, naquele momento, hoje eu te garanto que você vai estar comigo no paraíso quando Jesus voltar. Ou seja, Cristo não prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele dia. Ele mesmo não foi naquele dia para o paraíso, dormiu no sepulcro e na manhã da ressurreição disse: ainda não subi para meu Pai. Mas no dia da crucifixão, o dia da aparente derrota e da escuridão, foi feita a promessa: hoje eu te prometo, enquanto morria na cruz como malfeitor, Cristo deu ao pobre pecador a certeza: estarás comigo no paraíso. Jesus disse a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Quando Cristo sobre a cruz fechou os olhos na morte, não foi imediatamente para o céu, como muitos creem, senão como poderiam ser verdadeiras suas palavras: ainda não subi para meu Pai. Jesus ficou dormindo na tumba. O corpo e mente não subiu voando para o céu, para ali ter uma existência incorporada e ficar olhando para os tristes discípulos que embalsamavam o corpo do qual ele teria saído. Tudo que compunha a vida e a inteligência de Jesus permaneceu com seu corpo no sepulcro, e quando ele saiu como um ser completo, não teve que chamar seu espírito de volta do céu. Ele tinha autoridade para entregar sua vida e para reavê-la. Amém. Então, queridos, realmente são textos, que mostram realmente o plano. A Bíblia é um todo coerente. Um texto ratifica, um texto corrobora o outro, um texto confirma o outro. Na parte aqui de terça-feira, partir e estar com Cristo, ou seja, que lição que nós podemos entender que quando Paulo esperava estar com Cristo e com os santos? Claro, queridos, Paulo não estava dizendo que ele deveria morrer e estar com Cristo naquele mesmo momento. Claro que não. O que ele estava dizendo aqui é que ele queria estar com Cristo, como eu também digo hoje. Eu também às vezes digo para meu Deus: Senhor, se eu tiver que dormir o sono da morte, me permita estar com Cristo. Ou quando? Na segunda vinda de Cristo, ser ressuscitada na primeira ressurreição. É isso que eu estou dizendo, quando eu obviamente trato disso. Eu às vezes oro a Deus: Senhor da glória, quando eu vou me deitar para dormir, quando eu oro muito a Deus, eu digo: Senhor, se porventura, não sei, eu morrer dormindo, ou algum ente meu querido, Senhor, permita que nós estejamos com Cristo, mas não naquele dia da nossa morte, não, mas futuramente na segunda vinda de Cristo Jesus. E nós vamos ver aqui, Paulo era movido pela paixão de viver em Cristo. Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muitos gostam de colocar os olhos naquela passagem que diz do apóstolo Paulo: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero faço. Queridos, esse aí é o Paulo, início de carreira. Esse aí é o Paulo, assim que conheceu o Evangelho de
com mais intensidade. Ninguém pode permanecer neófito. Esse era um Paulo neófito, ou seja, estava apenas tomando leite ainda, estava dando os primeiros passos na caminhada cristã. Esse Paulo que vai dizer: estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já é um Paulo em final de carreira, é um apóstolo já o que? Transformado dia a dia pelo poder do Espírito Santo. E da mesma forma, o Espírito Santo hoje está gerando em mim a natureza santa de Jesus Cristo. O Espírito Santo tem uma única função nesse planeta: convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e gerar nos verdadeiros filhos de Deus a natureza santa de Cristo, para que logo, logo o mundo possa ver o nosso rosto a resplandecer de santa consagração. A resplandecer o quê? Da presença de Deus em nossa vida. Jesus vai morar conosco em nosso interior. Amém. Assim como Paulo disse: Cristo vive em mim. Cristo também está vivendo em mim e vai permanecer vivendo em nós até o dia da volta dele. E nós vamos compreender isso, queridos. Ou seja, ele estava sempre com Cristo, não é isso? Mas e vai estar com Cristo após sua vinda. Uma coisa é estar em Cristo. O apóstolo Paulo estava sempre em Cristo, mas vai estar com Cristo na glória. Na segunda vinda, nós também estaremos com Cristo Jesus. Ou seja, nem a morte nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Qual, pois, né? Ou seja, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa é a certeza que nós temos que compreender. Nós vamos ver realmente, ou seja, quando Paulo mencionou seu desejo de partir, estar com Cristo, sugeriu que após a morte sua alma partiria para viver com Cristo? Claro que não. Nesse texto, Paulo verbaliza seu desejo de deixar esta presente existência e ter o quê? A existência conturbada e estar com Cristo em fazer, não é? Sem fazer referência a nenhum lapso de tempo que possa separar os que dormem. Quando morrem, quando são sepultados, é um lapso de tempo. Quando ressuscitarem, estarão com Cristo e verão que não sentirão que o tempo passou. O apóstolo Paulo está no túmulo esperando o quê? A volta de Cristo. Ele está esperando, né? A ressurreição muito em breve. Então é isso que nós temos que compreender. Vejamos como Ellen White aqui comenta, ela vai dizer: quando o apóstolo Paulo, por meio da revelação de Cristo, passou de perseguidor a cristão, declarou que era como alguém nascido, né, fora do tempo, ele sentiu. Daí em diante, Cristo foi para ele tudo em todos. Paulo declarou: para mim o viver é Cristo. Amém, que coisa linda! Que também tenhamos esse mesmo pensamento de Paulo: para mim o viver é Cristo Jesus. Eu digo: Senhor, Tu és tudo para mim, meu Salvador. Nós temos que ter essa alegria da certeza que Cristo está habitando em nós e vai muito em breve refletir a sua glória sobre cada um de nós. Em toda a Bíblia, essa é a mais perfeita interpretação, em poucas palavras, do que significa ser cristão. Essa é a verdade completa do Evangelho. Paulo entendeu o que muitos parecem incapazes de compreender. Seu fervor era muito intenso. As palavras dele mostram que sua mente estava centralizada em Cristo, que toda a sua vida estava ligada ao Senhor. Cristo era o autor, o sustentador e a fonte da vida de Paulo. Amém? Que também seja assim conosco. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Que o apóstolo Paulo diz
que a coroa da vida está guardada para ser entregue naquele dia. Que dia? Da volta de Jesus. Paulo sempre tinha em vista a coroa da vida, a qual lhe seria dada, e não somente a ele, mas também a todos os outros que realmente amam a vinda de Cristo. Foi, porém, a vitória por meio de Jesus Cristo que tornou a coroa da vida tão desejável para ele. Jesus não quer que sejamos ambiciosos de obter recompensa, mas ambiciosos de fazer a vontade de Deus. Amém. Porque é sua vontade, não é? Realmente nós possamos receber essa recompensa. Por toda a estrada que conduz à morte, dores e angústia, aflição e desapontamento. Entretanto, por todo o caminho que nós vamos subir, que conduz para a vida eterna, nós temos que sempre ter alegria para refrigerar a nossa alma. Ou seja, é estar em Cristo. Essa realmente é a visão. Estar em Cristo, estar com Cristo só na glória, mas estar em Cristo, Cristo estando em nós, isso já pode ser a nossa realidade. Aqui na parte de quarta e quinta-feira, vamos unir os 2 dias para que a gente possa otimizar aqui o tempo, ou seja, pregando aos espíritos na prisão. Ou seja, esse texto talvez o Martinho Lutero dizia que esse é o texto mais completo das Santas Escrituras. Era um texto muito complicado, muito obscuro para Martinho Lutero e claro para todos os outros estudiosos das Santas Escrituras. Ou seja, como Cristo pregou aos espíritos na prisão, ou seja, no dia de Noé. Claro que não existe coerência nessa apresentação desse texto, mas nós vamos compreender o que? Justamente qual é o entendimento desse texto, qual é a compreensão desse texto. É que todos recebem a oportunidade de receber, todos recebem a oportunidade de conhecer a Cristo, de conhecer a mensagem, de conhecer a verdade, em tempo de decisão. Em tempo de decisão. Não existe pregação para supostos espíritos, porque depois da morte não existe mais o que fazer. Não existe uma segunda chance depois da morte. Ou seja, Cristo pregou aos impenitentes, né? Ou seja, antediluvianos, por intermédio de Noé. Cristo enviou o seu mensageiro. Cristo envia sempre os seus mensageiros. Quem é que não sabe, não é? Que o tempo todo nós iremos pregar no mesmo espírito de Elias, nós seremos o terceiro Elias, porque o segundo Elias foi João Batista, e João Batista pregou no espírito de Elias, ou seja, na mesma verdade de Elias, nós vamos pregar no espírito de Cristo, ou seja, na mesma verdade de Cristo Jesus. Essa é a linda história da redenção. E aqui Noé estava em Cristo, ou seja, Noé recebeu o poder de Cristo, as palavras de Cristo. E isso que significa dizer que Noé pregou aos antediluvianos e Cristo estava em Noé, não é? Ou seja, por meio da sua palavra, por meio da compreensão, não é isso? Da palavra de Deus, ou seja, que foi instruído por Deus. Noé foi sempre instruído por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Comentaristas que creem na imortalidade da alma apontam que Cristo pregou aos espíritos em prisão, enquanto descansava na tumba. Para ele, seu espírito foi para o inferno e pregou aos espíritos desencarnados dos antediluvianos. Isso aqui é uma mentira, não existe lógica nesse sentido. No entanto, essa ideia fantasiosa é biblicamente o que? Inaceitável, pois não há uma segunda oportunidade de salvação para os mortos. Não existe, queridos. Essa teoria contradiz o ensino bíblico que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. Ou seja, enquanto os espíritos em prisão são descritos como os desobedientes, ou seja, noutro tempo, a Bíblia fala que os anjos maus ainda hoje são desobedientes. Ou seja, não existe segunda chance após a morte ou durante o estado da morte. Não existe.
Vejamos como Ellen White aqui comenta, na parte de quarta-feira, ela vai realmente dizer o seguinte: Deus concedeu aos antediluvianos 120 anos de graça. Durante esse tempo lhes pregou por meio de Matusalém, Noé e muitos outros de seus servos. Se eles tivessem ouvido o que diziam esses fiéis, essas fiéis testemunhas de Deus, esses pregadores, se tivessem se arrependido e voltado à fidelidade, Deus não os teria destruído. Como fez lá com Nínive, né? Quando Jonas pregou, Deus realmente não destruiu Nínive. Ou seja, todos têm a oportunidade de arrependimento, todos igualmente. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo estava empenhado nessa guerra no dia de Noé. Foi sua voz que falou aos moradores do mundo antigo em mensagem de advertência, reprovação e convite. Ele deu às pessoas um tempo de graça de 120 anos, durante o qual elas poderiam ter se arrependido, mas escolheram os enganos de Satanás e pereceram nas águas do dilúvio. Pecados dos quais não se tenham arrependido e sido abandonados, não serão perdoados nem apagados dos livros dos céus, ou seja, mas ali permanecem para testificar contra os pecadores no dia de Deus. Pecados dos quais não se tenha o que? Arrependido e tenha sido abandonado. Muitos querem ir para o céu do jeito que estão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Epa! Mas aí sim tem uma vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus não pode levar pecadores impenitentes para o céu, senão vai ter que levar esses antediluvianos, que ali só entraram naquela arca 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas ao todo, dos 14 bilhões que já tinham passado naquela terra, né, naquele momento. Claro que muitos ali que ajudaram Noé ao longo desses 120 anos estarão nos céus, porque eles aceitaram a mensagem, mas só que morreram ainda antes da conclusão da obra, né, final de terminar a arca, para o povo poder então tomar a sua decisão final. Muitos ainda terão também a oportunidade aos nossos dias de atender ao chamado de Deus. Quando nós pregarmos as 3 mensagens angélicas, muitos vão sair de Babilônia diante do apelo: sai dela, povo meu. Entendeu? Tem muitos em Babilônia. Aliás, a maioria do povo de Deus ainda está no convívio de Babilônia, diz Ellen White. E nós vamos entender aqui, Deus, ele pode ter cometido muitas ações, não é? Más ações ruins no dia, mas se ele tiver o que? Se arrependido, se ele estiver realmente arrependido e constatado e pedido perdão, Deus perdoa. Anjo de Deus testemunharam cada pecado, registrando tudo nos relatórios infalíveis. Quem registra os pecados nos livros memoriais do céu é o nosso anjo. Cada um de nós tem um anjo, e o nosso anjo é quem vai lá em nosso livro e registra os nossos pecados. Eles é quem registram nossas más ações. Eles é quem registram tudo, que são o quê? Relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado e encoberto do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, dos companheiros. Pode ser que ninguém, a não ser o culpado, possa saber, que alimentar a mínima suspeita da falta, mas ela permanece exposta perante os seres celestiais. Os anjos conhecem os pecados, as trevas da noite mais escura ou os segredos de todas as artes enganadoras não são suficientes para encobrir ao conhecimento do Eterno. Um pensamento que seja uma nódoa de erro não vai entrar no céu. Uma nódoa de pensamento não vai entrar no céu. Esse é o padrão de Deus. Esse é o nível de perfeição que Deus quer. Perfeição de caráter. Que o Espírito Santo está o quê? Sendo encarregado de gerar em nós a natureza santa de Jesus Cristo. É isso, queridos. Nós vamos compreender. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e de todo negócio desonesto.
Ele não se deixa enganar pela aparência de religiosidade. Não comete erros em sua avaliação do caráter. Os seres humanos podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus vai além de todos os disfarces e lê a vida íntima. Deus conhece a nossa intimidade. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível em uma fotografia, o caráter também é fielmente delineado nos livros do céu. É isso, querido. Lá está tudo minuciosamente anotado, detalhadamente registrado. São relatórios infalíveis, registros infalíveis. Portanto, é o nosso dever pedir perdão a Deus, não é isso? Nos arrependermos e abandonar os nossos pecados. Pedir a Deus, Senhor, tem compaixão de mim, pecador, como fez o ladrão da cruz. O ladrão da cruz reconheceu, não é? E repreendeu o Gestas, que é o outro ladrão que estava do outro lado. E ele disse que ele não estava temendo nem na presença de Deus. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Ali foi uma confissão. É uma confissão ali de pecados, não é? Ou seja, eu creio em Ti, eu acredito em Ti, eu confio em Ti. Ou seja, perdoa e me aceita no Teu reino. Aqui, concluindo a parte de quinta-feira, almas debaixo do altar, que é justamente esse texto lá de Apocalipse, né? É um texto também controverso, Apocalipse 6, 9 a 11, né? Quando as almas dos mártires dizem, Senhor, você não vai vingar o nosso sangue. É interessante, queridos, ou seja, ali existe o quê? Uma intenção de mostrar que Deus conhece todas as coisas, né? Deus conhece que os mártires ainda serão vingados por Deus. Ninguém está aqui pedindo vingança para Deus, porque a vingança é de Deus, a recompensa é de Deus, a retribuição é de Deus, é Deus quem retribui, não são os homens e mulheres. Nós não temos que ter esse coração de vingança, esse espírito vingativo, e isso é arma do inimigo. Eles são vistos, esse aqui é um modo simbólico para indicar, não é? Que eles estavam sendo o quê? Que eles haviam sido martirizados em nome de Cristo. Quantos já morreram como mártires e quantos ainda morrerão? Ainda teremos mártires no século 21, porque nesse mesmo texto aqui é dito que o número de vocês ainda não se completou. Eu não posso ainda resolver as coisas porque ainda não se completou. A Bíblia diz aqui, quando Deus disse, o sangue de Abel clama até mim. O sangue fala, é uma metáfora, não é, queridos? Ou seja, é a maneira, é a linguagem como a Bíblia encontra para mostrar que Deus sabe realmente todas as coisas. Ou seja, a voz do sangue de Abel clama, diz Deus até mim. Ou seja, a abertura do quinto selo apocalíptico revela uma cena inusitada. As almas dos mártires foram vistas metaforicamente debaixo do altar, clamando a Deus por vingança. Alguns comentaristas tendem a identificar esse altar como altar de incenso mencionado no sétimo selo. Mas a referência a sangue, em vez de incenso, nos leva a fazer uma alusão ao altar de holocausto, onde era derramado o sangue dos sacrifícios. Nós sabemos que parte do sangue era aspergido na cortina que separa o santo do santíssimo e a outra era colocada na base do altar, ou seja, sob o altar. E ali nós vemos essa representação aqui, obviamente, ou seja, assim como o sangue desses sacrifícios costumava ser aspergido no altar, o sangue dos mártires foi simbolicamente derramado no altar de Deus, quando, ao permanecer fiéis à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus, ou seja, as almas sob o altar são simbólicas. Não existe, aqui existe um simbolismo, aqui não é uma linguagem literal que nós possamos compreender. Ao considerar de forma literal, seria necessário concluir que os mártires não estão felizes no céu. Claro que não, se eu for considerar simbolicamente, literalmente, eu vou achar que os mártires ainda estão clamando por vingança, e vingança é um sentimento que jamais entrará no reino
no reino dos céus. E nós vamos ver como Ellen White aqui comenta, para a gente encerrar, aqui a parte de quinta-feira, quando ela vai dizer algo interessante. Quando foi aberto o quinto selo, João, o revelador, contemplou em visão, debaixo do altar, o grupo dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Depois disso, ocorreram as cenas descritivas, descritas em Apocalipse 18, quando os fiéis e sinceros são chamados a sair de Babilônia. Deus sempre agiu em favor de seu povo nas situações mais extremas, quando menos probabilidade havia de ser evitada a sua ruína. Os desígnios dos ímpios, dos inimigos da igreja, estão o quê? Subordinados ao poder e à sua providência. Ou seja, todos nós sabemos que Deus está no comando da sua história. Ou seja, ainda seremos mártires no século XXI. E Deus conhece a verdade. Ou seja, aqui é uma maneira simbólica, não existe vida após a morte, só na ressurreição final de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.